Se você tem interesse em entender um pouco mais como funciona um programa de melhoramento genético, fique com a gente nesse vídeo onde vamos abordar os conceitos de herdabilidades e ganho de seleção. Esse vídeo ele faz parte da disciplina de Genética Quantitativa do programa de pós-graduação da Exalc-USP e o nosso grupo é formado por mim, o Igor, pelo Murilo e pelo Matheus. Você já se perguntou por que ocorrem diferenças no desempenho de uma mesma cultivar de milho, soja ou outra planta em anos diferentes? Será que elas são causadas pela genética ou pelo ambiente? Para a gente entender melhor isso, a gente precisa considerar que o fenótipo de uma população é influenciado tanto pelos fatores genéticos como pelos fatores ambientais. Dentro desse contexto, nós temos a herdabilidade, que ela é a proporção da variação fenotípica que é explicada pelos fatores genéticos. Ela nos ajuda a saber quanto da variação observada na população se deve à genética. Um ponto interessante é que a herdabilidade é expressa ao quadrado, pois representa a razão entre a variância genética e a variância fenotípica total. Esse ao quadrado é apenas uma convenção, pois as variâncias são medidas ao quadrado por sua própria natureza. Se a herdabilidade for de zero, toda a variação fenotípica é devido a fatores ambientais. Por outro lado, se ela for igual a 1, toda a variação é explicada pelos fatores genéticos. É importante lembrar duas coisas sobre a herdabilidade. Primeiro, ela se aplica apenas à população e ao ambiente em que ela foi calculada. Segundo, para uma estimativa correta, precisamos utilizar ambientes aleatórios, evitando favoritismos por ambientes favoráveis ou desfavoráveis. Outro conceito muito importante é o de herdabilidade no seu sentido restrito. Este conceito é muito útil para explicar o quanto da variação entre indivíduos de uma população pode ser transmitida de forma previsível para seus descendentes. Ela é calculada como a razão entre a variância aditiva e a variância fenotípica total. O valor genotípico, aqui, ele é dividido entre dominância e aditividade. A dominância, ela se refere a interações entre alelos. Nós dizemos que os pais transmitem os seus genes e não os seus genótipos. Portanto, quando ocorre a passagem de alelos para a próxima geração, essas combinações sofrem rearranjos e o valor de dominância não pode ser predito, diferente dos valores aditivos. Nesse gráfico, observamos que entre a diferença do genótipo azinho-azinho e o genótipo azão-azão, nós passamos uma reta aqui de regressão, e essa reta ela não consegue explicar 100% dos valores encontrados. Esse desvio dos valores observados pelos valores preditos, nós chamamos então de dominância. E quanto maior essa diferença, maior então é o valor de dominância. Pessoal, a variância genética aditiva é uma medida crucial para a gente entender como os genes aditivos eles vão contribuir para a nossa variação das características dentro de uma população. Por exemplo, para irmãos completos, ou seja, quando a gente tem informação dos dois parentais, a variância aditiva ela pode ser expressa como 2 vezes a covariância entre os parentais e os descendentes. Agora, por exemplo, se a gente tivesse uma progênie de meios irmãos, ou seja, se a gente conhecesse apenas um parental, esse valor seria de 4 vezes a covariância da progênie e dos parentais. Em suma, compreender a variância genética aditiva e sua relação com a herdabilidade é essencial para a gente escolher métodos eficazes de melhoramento genético. Isso não apenas ajuda a prever o valor fenotípico das gerações futuras, mas também permite realizar testes de progênies, que identificam os melhores genitores para os nossos programas de melhoramento, otimizando dessa forma os nossos ganhos de produtividade e adaptação das cultivares. Olá, pessoal. Estarei falando aqui para vocês a respeito da equação do melhorista. O que é a equação do melhorista? A equação do melhorista é uma fórmula fundamental no melhoramento genético. É usada para calcular o quanto uma população de plantas ou animais pode melhorar em uma característica de interesse a cada nova geração. Pode ser uma característica como a produtividade. A equação básica é ΔMi igual a H vezes S, onde o ΔMi é o ganho genético esperado, ou seja,
o quanto esperamos melhorar uma característica de uma geração para outra. O H é a herdabilidade, que, como o Igor falou anteriormente, indica quanto da variação de uma característica é devido à genética e não ao ambiente. Isso reflete o potencial genético que pode ser transmitido aos descendentes. O S é o diferencial de seleção, que já já vou mostrar um pouquinho melhor, mas ele representa a diferença entre a média da população original e a média da população selecionada. Essa equação ela é muito útil porque nos permite prever o progresso genético, com base na herdabilidade de uma característica e na intensidade da seleção que estamos aplicando. Conseguimos estimar o quanto a população vai melhorar em cada geração, e isso é essencial para tomar decisões estratégicas sobre o melhoramento e como escolher os melhores genótipos, otimizar o ganho genético, garantindo que estamos selecionando os indivíduos certos para maximizar o progresso e também maximizar o impacto na produtividade ou em outras características importantes como qualidade ou resistência a doenças, por exemplo. Bom, para explicar o diferencial de seleção, eu trouxe aqui uma representação gráfica. Aqui a gente tem duas curvas, onde a curva maior ali, mais larga, ela representa a distribuição dos valores para uma característica de uma população geral, e aquela curva menor ali ao lado direito da distribuição da população geral, ela representa a população selecionada. A média da população selecionada menos a média da população geral vai ser o nosso diferencial de seleção. Aqui eu trouxe um gráfico também muito informativo que nos auxilia a entender algumas coisas. Aqui, novamente, eu trouxe as curvas representando a média da população geral e a média dos selecionados. Eu tenho aqui também a média da população que vai ser utilizada no programa de melhoramento e a média da progênie desses indivíduos selecionados, a gente pode observar. E aqui também, nesse triângulo aqui, a gente pode observar uma informação importante. O slope dessa curva aqui, ele pode ser encontrado através do diferencial de seleção pelo ganho de seleção. E o que a gente pode encontrar com essas duas informações? Como eu disse lá atrás, o que tinha na fórmula aqui é a herdabilidade. Então, através desse triângulo aqui, o slope dele vai ser a nossa herdabilidade. E, em resumo, a equação do melhorista é uma ferramenta-chave para qualquer programa de melhoramento genético, eficiente e bem planejado. Ela ajuda a prever quanto de progresso podemos fazer e também a tomar decisões mais acertadas, seja para aumentar a produção, melhorar a qualidade ou adaptar uma cultura a diferentes condições ambientais. De que maneira a gente pode maximizar o ganho genético aqui na equação do melhorista? Para maximizar o ganho genético, a gente tem que focar em dois fatores principais. Maximizar o diferencial de seleção. De que maneira? Selecionando um menor número de indivíduos ou aumentando a herdabilidade. E como a gente pode fazer isso? Reduzindo a variação ambiental por meio de criação de ambientes mais uniformes e também utilizando novas tecnologias como ferramentas genômicas que podem nos auxiliar. Agora, quando a gente adiciona o fator tempo à equação, a gente pode prever o ganho genético por ciclo de seleção. A forma ajustada fica ΔMi igual a variação genética mais a intensidade de seleção mais a acurácia de seleção, que indica quão precisos somos ao identificar os melhores indivíduos.
Com essa equação, podemos aumentar a variabilidade genética, aumentar a intensidade de seleção, escolhendo os indivíduos superiores, e também aumentar a acurácia de seleção, utilizando os melhores métodos de avaliação genética. Além também do importante dessa fórmula aqui é reduzir o ganho entre os ciclos de seleção, acelerando o progresso genético. Essas estratégias ajudam a maximizar o progresso genético, levando populações mais produtivas e adaptadas em um menor intervalo de tempo. Bom, pessoal, para darmos sequência a tudo que foi abordado pelo meu colega Igor e pelo meu colega Murilo, vamos para alguns exemplos práticos para compreender como a herdabilidade, o diferencial de seleção e o ganho de seleção vão estar influenciando no programa de melhoramento. Então, para isso, vamos simplesmente analisar alguns gráficos aqui por enquanto. Neste nosso primeiro gráfico, nós temos a distribuição para um determinado fenótipo observado que segue a distribuição normal e está alocado entre 2 a 8 unidades de medida para aquele fenótipo. E como podemos observar, né, o ponto de ápice aqui da nossa distribuição normal, por ele ser uma distribuição normal, nós temos uma média igual a 5. E dessa nossa população original, vamos supor que nós vamos fazer uma seleção. Nós vamos selecionar alguns indivíduos de forma que os indivíduos selecionados tenham uma média igual a 7. Portanto, a distribuição da nossa população selecionada teria uma média igual a 7. E conhecendo agora a média da nossa população original e a média da nossa população selecionada, nós conseguimos progredir com algumas coisas. Considerando que para essa característica fenotípica observada nós temos uma herdabilidade igual a 0,5, agora conseguimos supor qual seria o comportamento da nossa geração filha da população selecionada. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos levar para campo novamente somente os indivíduos selecionados. E dessa forma, a minha população, né, advinda desses indivíduos, terá uma média igual a 6. Mas por que essa média é igual a 6? Bom, a gente sabe que a diferença entre a minha população original e a minha população selecionada é de 2 unidades. E isso é o que nós chamamos de diferença de seleção. Agora, o que acontece? Como a nossa herdabilidade é de meio, nós andamos aqui 2 unidades entre a minha população original e a minha população selecionada. Só que apenas metade dessa diferença vai ser levada para os filhos dessa população selecionada, por conta da herdabilidade de meio. Portanto, nós vamos andar apenas uma unidade, né? Vamos incrementar em apenas uma unidade este fenótipo observado na população advinda da seleção. Deu para entender, pessoal? Para a gente ter agora uma abordagem um pouco mais numérica e a gente entender como seriam os cálculos para isso, nós podemos seguir para este exemplo. No programa de melhoramento, nós simulamos aqui 10 mil indivíduos, onde o nosso fenótipo observado nada mais é do que a produtividade em quilos por hectare. Pode ser de milho, soja, sorgo, o que for. E dessa população que nós simulamos, nós vamos fazer uma seleção de aproximadamente 5% desses indivíduos. E aqui nós vamos ter então a distribuição, né, desse fenótipo entre 65 e 95, e a média vai estar aqui por volta dos 79,5, que é o que nós vamos ver aqui agora. Então, a nossa média da minha população original é 79,97, próximo ali o que a gente tinha visto ali no gráfico, interpretado pelo gráfico. E a média da minha população selecionada é de 88,04. Lembrando que a média da população selecionada é obtida por uma média ponderada entre os indivíduos e a frequência dele, tá? E agora nós temos aqui a variância genotípica estipulada para 11,32 e a variância fenotípica para 16,40. Então, vamos agora fazer o cálculo da herdabilidade. A herdabilidade, no sentido amplo, como o Igor comentou, ela é calculada pela variância genotípica dividido pela variância fenotípica. Portanto, teríamos como herdabilidade 0,69. Agora, para a gente calcular o nosso diferencial de seleção, nós temos que subtrair a nossa média da população selecionada pela média da população original. Portanto, o diferencial de seleção nada mais é do que 8,07. E agora, para calcular a nossa resposta à seleção,
nós temos que fazer o produto entre a herdabilidade e o diferencial de seleção. Então, teríamos que a resposta de seleção nada mais é do que o quanto que aquela característica fenotípica será incrementada na próxima geração, que no caso será 5,57 unidades para produtividade. E em posse dessa informação, nós conseguimos calcular qual seria a média da próxima geração advinda da população selecionada, que seria a nossa média original da minha primeira população, mais a nossa resposta à seleção, que no caso seria 85,54 quilos por hectare, superior, né, à média original. E essas informações, todos esses cálculos são muito importantes para um programa de melhoramento genético e para que o melhorista consiga compreender como que o pipeline vai progredir ao longo dos anos. E por isso, nós acreditamos que compreendê-los na sua essência é muito importante. Desde já agradecemos por vocês estarem aqui assistindo. Muito obrigado e até a próxima.